O peixe-boi da Amazônia é um dos maiores mamíferos de água doce do mundo. É essencial para os rios da Amazônia, ele ajuda a manter o equilíbrio do ecossistema. Mas essa espécie enfrenta sérias ameaças, como a caça ilegal e a degradação dos rios. Para garantir a sobrevivência do peixe-boi, é fundamental entender os desafios e as ações de proteção. Neste vídeo, conheça mais sobre o peixe-boi da Amazônia, por que essa espécie sofre risco de extinção e o que é possível fazer para mudar essa projeção. Este material tem como público-alvo servidores de órgãos públicos, como secretarias de meio ambiente municipais, corpo de bombeiros e a defesa civil, que podem auxiliar em ações de resgate de filhotes de peixe-boi encalhados ou perdidos. O peixe-boi amazônico ele é um mamífero, o que quer dizer que ele mama na mãe, ele tem pelos, embora a gente quase não veja no peixe-boi, e ele respira pelo pulmão. Então, como ele vive na água, o aquático é por ele viver na água, ele tem que subir para respirar, porque ele não consegue respirar, né, tirar o oxigênio de dentro da água como os peixes fazem. Inclusive o nome peixe-boi, o peixe é porque vive na água e boi é porque come capim. Mas de peixe não tem nada, de boi ele tem um pouquinho, porque ele é mamífero. E é isso, gente, ele precisa subir para respirar, para pegar o ar que nem a gente. Os peixes-bois amazônicos, eles são aquáticos, então eles vão viver nos rios, igarapés, igapós e lagos da bacia amazônica. Eles só não vivem em locais com água com muita corredeira, né? Por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, eles não vivem acima desse rio, dessa região, tá? Mas eles vivem, por exemplo, no Rio Negro. Eles têm vários rios, uma área de distribuição imensa, e inclusive eles chegam até a Ilha de Marajó e às vezes também percorrem ali um pouquinho do litoral do Amapá. Sim, o peixe-boi é muito importante. Primeiro, cada espécie é importante para contribuir para a biodiversidade, né? A gente não teria uma diversidade de espécies tão grande se não existissem várias espécies. Só que além disso, ele fertiliza as águas. Então o peixe-boi, por ser herbívoro, ele come o capim e ao defecar, ele acaba trazendo nutrientes de maneira decomposta, digamos assim, para que os peixes e outros micro-organismos possam se alimentar e aí fazer parte dessa cadeia trófica como um todo. Então ele é muito importante porque ele traz uma matéria grande, transformando em matérias pequenas, né, em material orgânico particulado, que a gente chama assim, para que esses micro-organismos possam utilizar. O peixe-boi, principalmente o amazônico, sofre até hoje em dia com a maior ameaça que ele tem, que é a caça. A caça retira diretamente o indivíduo da natureza, né? A gente tem várias outras ameaças que afetam o peixe-boi, como, por exemplo, a poluição química das águas, a poluição sonora também pode afetar, o trânsito de embarcações, contaminação por mercúrio, que foi a contaminação química que eu estava falando, que tem muito na Amazônia. A pesca também tem sido um problema que tem crescido, né, para essa espécie, porque cada vez mais gente pescando, mais rede de pesca, muitas vezes coloca de um lado ao outro do rio, fechando o rio, o animal fica encurralado, não tem jeito, se ele está transitando por aquele rio, ele não tem como passar sem ficar preso na rede. Às vezes a rede não está fechando o rio, mas é grande o suficiente ou forte o suficiente para prender algum animal. Então a gente tem várias ameaças, mas assim, a principal que ainda persiste desde o período da colonização, que retira realmente o indivíduo, é a caça direta dos animais. Muitas vezes caçam a mãe e a gente perde não só dois animais, a mãe com o filhote, né, uma fêmea, né, quando caça a fêmea, o filhote muitas vezes também acaba vindo a óbito ou precisa ser reabilitado, mas a gente também perde as futuras gerações que aquela fêmea poderia vir a contribuir na natureza, né? Então é uma perda bem grande. Bom, as mudanças climáticas, né, ela tem afetado o clima geral, né, é uma questão mundial. Mas para a Amazônia, particularmente, ela tem trazido secas mais frequentes e mais drásticas. A gente tem o fluxo das águas da bacia amazônica, né, que tem um período de cheio, período de vazante, tudo, só que está sendo mais rapidamente. Então, no caso dos peixe-bois, muitas vezes eles não percebem que aquele rio está secando ou o lago está secando e eles fazem migrações, ou seja, eles saem do rio ou do lago que vai secar para o mais profundo que não vai secar. Só que no caso, quando é muito rápido que isso acontece, ele não percebe. E aí ele acaba ficando preso, né, em rios ou em poços nos rios, nos lagos, né? E aí o que acontece? Eles ficam confinados ali. Ou eles são caçados mais facilmente, ou muitas vezes a água fica muito quente, não tem alimento para ele e ele sofre com tudo isso. Então essa mudança climática está fazendo com que cada vez mais ocorra esse período de seca e de forma cada vez mais rápida. E aí mais animais ficam presos, eles sem conseguirem migrar no que eles já faziam naturalmente, porque foi muito rápido e não deu tempo.
Outra ação, né, que também afeta o peixe-boi, parece que não, porque ele vive na água, é o desmatamento. Por exemplo, foi cortado uma área enorme de floresta amazônica, né? Isso não vai afetar o peixe-boi porque ele vive na água. Não, afeta sim, porque tudo é um ecossistema, a gente tem que estar, né, a gente tem que sempre trabalhar para que ele esteja todo íntegro. Mas, mais diretamente, o que vai acontecer? Né? Vai ter assoreamento dos rios, por exemplo. O assoreamento dos rios vai deixar as águas mais rasas, fechar algumas bocas de lago, entre a ligação entre o lago e o rio. Então, os animais que queriam se deslocar de um local para o outro já não podem. Mudança no curso também dos rios e das águas, né? Então, isso vai acabar afetando. E aí, uma outra coisa que pode ser feita é a manutenção da floresta em pé, a manutenção de mata ciliar, reflorestamento, tudo isso vai ajudar não só o peixe-boi, como as espécies da Amazônia. Apesar do desmatamento não ocorrer no curso d'água, isso daí, a área desmatada, ela vai levar ao carreamento de material sólido, ou seja, do solo para aquela água, aquilo polui a água, diminui a entrada de luz, e isso vai impactar na produção das plantas que são alimento do peixe-boi. Então, áreas onde já houve desmatamento, você vai ver uma diminuição dessa produção primária, a produção das plantas que servem de alimento para o peixe-boi. Isso daí traz impacto. Além do que, após o desmatamento, geralmente se estabelece uma economia naquela área desmatada. Ilegal, na maioria dos casos. Então vai se colocar pastagem, o animal vai entrar, o boi vai entrar na água, vai remexer aquela água, causar agitação. Isso daí espanta os filhotes, atrapalha a reprodução das espécies. Então são vários impactos associados a isso. Fora que a presença humana aumenta muito na área que já foi desmatada, na área que já foi alterada, e isso daí aumenta a possibilidade desses animais virem a ser caçados ou perseguidos, ou até sofrerem acidente com embarcação, com balsa, esse tipo de coisa. Para mitigar essa situação, a gente pode fazer o quê? Muita campanha, né? Ensinando as pessoas sobre a importância do peixe-boi e porque ele aumenta a produtividade, né? Como já foi dito, então aumenta a quantidade de peixes que as pessoas vão poder estar pescando também, e aí de alimento ofertado. E aí ensinar para eles isso, ensinar essa importância dele, mostrar para eles que ele não é um alimento que ele vai lá, caça, come e acabou aquele indivíduo. Aquele indivíduo vivo ele vai trazer contribuições muito maiores como um todo para a alimentação das comunidades, das pessoas que vivem na Amazônia. Então, trazer essa conscientização, começar pelas escolas, muita coisa que a gente traz para as crianças, eles levam para os pais, né? Quando eles forem adultos, eles não vão agir daquela forma porque eles foram educados daquela forma diferente. E nesse sentido, as campanhas são muito importantes. Além disso, né, campanhas para que as embarcações trafeguem de forma mais lenta nesse período em que os rios estão mais secos, os lagos estão mais secos, porque os animais estão em áreas mais rasas e aí tem mais chance de serem atropelados. Então, basicamente, é fazer muita campanha em relação à caça, em relação às embarcações se movimentarem de forma mais devagar. Além disso, também pode ter um plano assim, de manejo, explicar para eles, né, que um peixe-boi encalhado, ele vai, ou num local muito raso, ele vai sofrer ali, ele vai morrer confinado, definhando muitas vezes. E que aí chamar as autoridades para que seja feito um manejo adequado dele, translocando de locais em que eles estejam presos para locais onde eles possam sobreviver nesse período. Quem tiver algum tipo de informação, se informou, ou em sites oficiais, no site do IBAMA, das Secretarias de Meio Ambiente, de instituições de pesquisa, sabe que ocorre aquele animal em determinada área, informando as pessoas que aquilo, qualquer tipo de caça, ou incomodar esses animais é um crime ambiental, que esses animais são fundamentais para a ecologia, para os ecossistemas também. Isso daí seria excelente se eles tivessem uma parcela da população fazendo essa divulgação, fazendo essa educação ambiental direto ali com os parentes, com vizinhos, colegas, conhecidos. Isso ajudaria muito na conservação não só dessa espécie, mas como de várias outras. A gente tem um plano de ação, né, que é elaborado por várias instituições que trabalham em parceria para conservar as espécies da Amazônia. Nesse plano de ação está contemplado o peixe-boi, né, assim como outras espécies. E, além disso, né, que o CMA coordena, mas ele é feito por essas instituições e elas executam. E, além disso, a gente tem essa questão das campanhas, né, para poder conservar as espécies da Amazônia, inclusive peixe-boi. E uma outra ação bem intensa, né, que demanda muito, é o resgate de animais que precisam, geralmente filhote, porque a mãe foi caçada e o filhote ficou órfão, né? E ele vem a óbito sozinho, ele não consegue sobreviver sem a mãe, por ele mamar, né? Por ser mamífero, ele mama e ele precisa realmente da mãe para se alimentar. Ele aprende até a respirar com a mãe. Então, sem a mãe, os filhotinhos viriam a óbito, né? Morreriam. E aí, o resgate desses filhotes, que demanda o quê? Além de resgatar e transportar para uma instituição adequada,
São no mínimo mais 2 anos ali dando mamadeira para ele, depois ensinando ele a se alimentar da alimentação natural que ele vai encontrar no rio e depois ainda levando para um cativeiro, um local que ele vai se acostumar a viver sozinho, né? Para poder aí sim soltar ele na natureza. Essa é uma ação bastante grande, bastante dispendiosa e que algumas instituições estão fazendo na Amazônia. As campanhas, né, também é outra ação, e outras ações mais gerais, que vão conservar não só o peixe-boi, como outras espécies que vivem na Amazônia, como, por exemplo, a questão das hidrelétricas, né, a gente tem uma redução, né, realmente estudar onde pode ser feita hidrelétrica, se realmente precisa naquela área, né, tem um plano de redução de impacto do ICMBio também, para reduzir o impacto que os empreendimentos vão causar nos hábitats das espécies, porque a gente precisa ter o empreendimento, porque todos nós utilizamos, né, energia, não só elétrica para o nosso dia a dia, mas também de óleo, petróleo, etc., para carro, né, se locomover, avião, tudo. Mas como que a gente vai fazer isso com o menor impacto possível? Então, no caso da Amazônia, as hidrelétricas serem realmente bem pensadas, planejadas, vem de onde não vai afetar o mínimo de espécie, né? Como a gente pode mitigar isso? O que pode fazer para recuperar as espécies? Além disso também, redução do uso do mercúrio, né? A gente não ter, por exemplo, o garimpo ilegal, né? A gente combater essa atividade, porque o garimpo ilegal joga muito mercúrio nos rios. Os mercúrios podem acabar acumulando não só em várias espécies, inclusive em peixes que os humanos se alimentam e podem trazer doenças para os humanos também, mas também no peixe-boi. Mesmo ele sendo herbívoro, pode acabar acumulando e afetando essa espécie também. Alguns animais nascerem com problemas, né? Enfim. E é isso, a gente tem que fazer essas ações para ajudar aí a conservar a espécie. Essas são as que estão sendo atualmente mais utilizadas. As comunidades locais são fundamentais para ajudar o peixe-boi. São elas que vão não caçar o peixe-boi, ajudar quando encontra um filhote órfão, né, que já foi que alguém caçou, ajudar quando achar um peixe-boi preso em rede, correr para ajudar a soltar o animal, denunciar quando tiver caça de peixe-boi, denunciar quando tiver um garimpo ilegal, um desmatamento ilegal de alguma área. Eles podem ajudar trazendo essas informações para a gente. E existem métodos de denúncia hoje em dia que são anônimos, inclusive, né? Então que as pessoas não vão correr risco nenhum. Então, assim, elas são os nossos olhos. A gente não está na Amazônia o tempo inteiro, e mesmo que a gente estivesse ali localmente na Amazônia, a gente não está na Amazônia inteira. A Amazônia é um mundo, é enorme. E a conservação dela depende não só dos órgãos ambientais, das pessoas que trabalham para isso, mas também de todos que moram, vivem daquilo ali, precisam daquilo ali, né? Então, assim, faz parte, a Amazônia é de todos, né? Principalmente dos que moram nela. Então, são essas pessoas que conseguem proteger, que ajudar a conservar. Então, são fundamentais. Dentro do IBAMA, a gente não acredita em educação ambiental transformadora e significativa se nós não envolvermos e percebermos a mudança de hábito nas comunidades. E, a partir disso, é um desafio, no final das contas. Mas, por meio de metodologias ativas e inserindo a comunidade em sua capacidade transformadora, com certeza a gente consegue excelentes resultados. O peixe-boi, hoje, encontra-se em estado, principalmente, de ameaça à extinção, que possuem um papel ecológico fundamental, inclusive de atrair outros animais e espécies. Então, comunidades ribeirinhas, pescadoras, precisam e devem incentivar a conservação e preservação dessas espécies nas suas regiões. Tudo isso, principalmente, por meio de atividades de educação ambiental que envolvam a comunidade. Qualquer denúncia envolvendo animais silvestres ou qualquer crime ambiental pode ser encaminhada para a linha verde do IBAMA, é o 0800 061 8080, ou para as superintendências ou unidades do IBAMA, se houver alguma próxima. As equipes terão todo o prazer em realizar o atendimento dessas denúncias ou encaminhar para o órgão competente, se for o caso. Então, a linha verde, que pode ser feito também no site do IBAMA, a denúncia, mas o prioritário é esse número. Existem várias instituições que trabalham com peixe-boi amazônico. Algumas delas fazem parte da rede de encalhes de mamíferos aquáticos do Brasil, na questão da rede regional, que a gente chama REMANOR, que é a rede de encalhes de mamíferos aquáticos do Norte. E essas instituições ajudam na conservação, no resgate, na reabilitação, na soltura e monitoramento do peixe-boi, além de campanhas também para conservação e outras atividades que envolvam a conservação dessa espécie. Além delas, existem as instituições que são órgãos ambientais, tanto federais, municipais e estaduais, como outras instituições também que não são da área do meio ambiente, mas também contribuem e ajudam aí na conservação da espécie.
Eu entendo que a principal dificuldade dessas instituições é a parte financeira mesmo. A parte legal, por exemplo, de ter uma licença para resgatar um peixe-boi, para carregar o animal, né, eles possuem, né, até porque eles estão ali ajudando os órgãos ambientais. Então, os órgãos ambientais até agilizam nessa questão das licenças, ou se é uma emergência, vai, ajuda, carrega o animal, depois organiza essa parte assim. Mas a parte financeira é realmente uma dificuldade. Mesmo para órgãos federais, como o INPA, né? O INPA é um órgão federal. Mas a questão de reabilitar vários animais, né, com leite que é caro, durante 2 anos no mínimo cada animal, tem tratador, tem que ter troca de água, cloro na água, limpeza da água, bombas, né, veterinário, medicamentos, é uma parte muito pesada. E mesmo para um órgão federal é difícil muitas vezes. Ainda mais para as organizações não governamentais. Então, elas têm uma grande dificuldade, muitas vezes, nessa questão financeira. Eu acho onde emperra mais. Tem pessoas que entendem, tem pessoas com boa vontade, tem pessoas que amam os animais e querem salvar, mas a parte financeira é o mais pesado para as instituições em geral. O Centro Mamíferos Aquáticos possui uma base em que tem filhotes recebendo a amamentação, né, artificial, através de mamadeira, que fica em Itamaracá, em Pernambuco. É outra espécie de peixe-boi, o peixe-boi marinho que temos aqui na foto. E lá, eles são muito parecidos, embora um viva no mar, né, estuários, até entram em rios também, mas o outro viva na Amazônia. No geral, as características das duas espécies são muito similares. Então, o treinamento pode ser feito com a gente, é só entrar em contato com o CNA e a gente agenda, vem um período bom, né, para quem quiser treinar e para a gente estar recebendo também. Além disso, existem instituições que reabilitam peixe-boi amazônico, que aí é com a espécie mesmo, né? E aí, no caso, teria que entrar em contato com as instituições, pedir apoio a elas, e se for necessário, a gente também intervém e pede também o apoio. Fala com a gente dá uma ligadinha para eles e combina. Em 1979, antes da fundação do IBAMA, 10 anos antes da fundação do IBAMA, a comunidade Monte Cristo, localizada na região próxima de Santarém, iniciou um trabalho de proteção aos quelônios que lá existiam. Esses quelônios anteriormente estavam ameaçados de extinção e hoje, mais de 40 anos depois, nós colhemos resultados excelentes. Após 10 anos, o IBAMA foi fundado em 89 e a partir daí englobou e hoje desenvolve o que nós chamamos de PQA, o Programa Quelônios da Amazônia, um dos principais programas nacionais e de referência internacional sobre conservação da nossa biodiversidade amazônica. Esse é um caso exitoso que também consegue ser replicado em outras localidades. Isso tudo aconteceu graças à pesquisa e extensão e à contínua ação de controle sobre essa espécie e também de outras que estavam sendo ameaçadas na região. Ainda hoje o programa existe e foi beneficiado, né, se expandiu para outras localidades. O PQA hoje recebe conversões de multa do IBAMA, isso auxilia também as próprias comunidades, as comunidades trabalham no projeto e nós já alcançamos números extraordinários, passando de mais de pelo menos 2 milhões dessa espécie, das espécies da tartaruga da Amazônia, os nossos tracajás, que recuperaram a vida e hoje conseguem ocupar e ocorrer nessas localidades que antes eram ameaçadas. Um filhote de peixe-boi é um recém-nascido, assim como das outras espécies de seres humanos, eles precisam de um cuidado parental nesse momento inicial. E o cuidado parental dos peixes-bois dura, em média, 2 anos. Então, a mãe precisa estar com o filhote, em média, 2 anos, para que o filhote aprenda para onde ele possa ir, o que ele pode comer, onde tem fonte de água, quais possam ser as ameaças àquele indivíduo. Bom, o filhote pode ficar sozinho aqui na região, principalmente de 2 maneiras. Quando a primeira é com a perca da mãe, e a perca da mãe ela pode ser ocasionada aqui na nossa região, na Amazônia, principalmente pela caça dos animais adultos. Então, se o animal adulto ele acaba morrendo, o filhote ele não tem experiência para cuidar de si mesmo, então ele acaba encalhando. Outra problemática que a gente tem seria a pesca, né? Com rede de pesca, acabam emalhando o filhote e da mesma maneira separado da mãe e sem experiência e acaba encalhando em algum outro canto. Bom, o primeiro passo é para ver se ele está dentro d'água ou fora d'água. Caso ele esteja dentro d'água, tentar retirá-lo e colocá-lo numa caixa d'água. Caso não tenha uma caixa d'água, em algum recipiente que ele possa ficar tranquilo, possa nadar e apresentar os comportamentos normais. E em seguida, ou ao mesmo tempo, precisa de uma outra pessoa que entre em contato com os órgãos ambientais, com a Secretaria Municipal, o Estadual de Meio Ambiente, com o IBAMA, o ICMBio, dependendo da região onde ele estiver. Ou caso não consiga, uma instituição não governamental, uma ONG, organização, como o Bicho d'Água, o Bioma, que fazem parte aqui na região. E se esse filhote ele estiver encalhado, precisa retirar, mesmo colocar na caixa d'água e ligar. E geralmente os órgãos ambientais ou as organizações não governamentais acabam fazendo
instruções desse primeiro contato, né? De como fazer, como alimentar, o que ofertar. Em caso de animais adultos, não é muito recomendado que a população chegue perto ou tente manejar um animal adulto, porque é um animal realmente muito forte. Então, os riscos podem ser muito grandes, fazendo com que pessoas possam realmente se machucar gravemente. Os procedimentos têm que ser rápidos, mas também cuidadosos, porque os peixes-bois eles respiram oxigênio como nós, então eles precisam sair da água para respirar. Então, se ele está preso numa rede embaixo d'água, ele pode se afogar e acabar morrendo. Então, seria puxar ele cuidadosamente para cima do bar, da embarcação, ou para a beira da água. E em algum desses momentos, e tentar cortar a rede, se ele estiver emalhado, ou retirar com cuidado, caso seja possível. E quando for fazer esse manejo com esse animal, quando ele for pegar esse animal para retirar a rede, é importante observar se não tem nenhum animal adulto por perto. Porque geralmente o que acontece é que se eles ficam presos, a mãe está sempre por perto, igual as outras espécies que possuem cuidado parental. A mãe sempre está desesperada com a perca do filhote. Então isso acontece. Se a gente vai ter um filhote preso e a mãe está ali, a mãe está viva, está saudável, a mãe vai estar por perto. Então o importante é observar se caso veja um animal adulto, provavelmente a mãe, e fazer a soltura do animal, do filhote, de novo no rio e ficar observando se o filhote vai de encontro a esse animal adulto. Isso é o que a gente chama de soltura imediata. Porque a soltura imediata a chance de sobrevivência do filhote é muito maior do que se a gente trouxer ele para a reabilitação, que é um processo muito demorado, de 4 ou 5 anos. Os cuidados são os cuidados com os recém-nascidos mesmo, de proteger ele do sol. Então, se ele está encalhado, está no sol, proteger com toalhas ou com panos úmidos, utilizar sombrinhas ou sombretes que possam fazer a cobertura dele também. Isso se o animal for permanecer no chão, sobre um colchão, um colchonete, alguma superfície macia. Caso o animal seja um filhote, ele seja transferido para uma caixa d'água, a caixa d'água não pode estar completamente cheia. Então, por exemplo, uma caixa d'água de 1000 litros, pela metade é suficiente para um filhote. E essa caixa d'água ela não pode estar no sol totalmente, então pode ser colocada embaixo de árvores ou em alguma cobertura que faça essa proteção contra os raios UV. Em caso de animais que estão encalhados e nas comunidades, o que a gente geralmente acaba perguntando são se eles possuem água de coco na região. Caso eles tenham, a água de coco pode ser oferecida em mamadeiras, mesmo de crianças, ou com seringas oferecido na boca. Então, para ser oferecido, o animal precisa ser retirado da água, colocado num colchão ou numa superfície macia e oferecido na boca mesmo devagar, se for no caso de uma seringa. Então, coloca a seringa na boca. Uma seringa não precisa ser uma seringa de 20, mas de 10 está suficiente. E vai empurrando a seringa devagar e ele vai deglutindo, vai engolindo. Em caso de mamadeira, coloca também na boca e ele vai engolindo de maneira normal, como ele faria com a mãe ou como uma criança também faz. Isso na comunidade. Caso não tenha água de coco, os peixes-bois eles podem beber leite em última instância, leite de bovino. Então, se realmente não tiver nada, o leite pode ser oferecido. Mas a gente prioriza leite de soja ou leite zero lactose, e pode ser oferecido também para esses animais. Uma mistura muito simples, com água mesmo filtrada, mel. Mas essas informações podem ser repassadas pela equipe quando entrarem em contato. Bom, os cuidados necessários com o peixe-boi adulto são feitos por equipes mais especializadas. Então, para com que a gente vá fazer um manejo ou fazer interações com um animal adulto, a gente precisa organizar uma equipe grande e experiente, capacitada, para fazer a contenção desse animal. Então, a população em geral, o que a gente solicita seria que liguem para esses órgãos ambientais ou para as ONGs, para que essas pessoas mais especializadas façam o manejo desses animais. Os peixes-bois, quando eles estão adultos, eles já não mamam mais e consomem somente vegetais. Contudo, como eu falei anteriormente, são animais muito fortes. E para a gente oferecer um alimento na boca do animal é muito perigoso. Ele pode acabar se machucando ou acabar machucando as outras pessoas. Então, o que a gente orienta é que não ofereça alimentos para animais adultos. O que a gente mais vê é o desespero da pessoa
ela observa um animal ali encalhado e fica muito desesperada para resgatar, para querer realmente cuidar, o que é muito legal da comunidade. Contudo, muitas vezes a mãe está por perto. Então, se a gente retira um animal dali do cuidado da mãe, e esse animal acaba indo para a reabilitação, é um processo muito longo que talvez não fosse necessário. Então esse é o principal erro. Então, o que seria feito é observar realmente se o animal está sozinho, se o animal não está se alimentando, se não tem nenhum animal adulto por perto. Porque o adulto é que vai fazer com que o animal ganhe experiência e cresça saudável. Caso eu tenha observado isso, outro erro muito comum é a forma de pegar. A gente aqui na região amazônica é muito comum ver as pessoas tentando pegar os peixes-bois pelas nadadeiras peitorais, que são os bracinhos dele. Então, quando a gente acaba puxando nas duas nadadeiras, é um recém-nascido, né? Então, as articulações não estão desenvolvidas totalmente. Acaba podendo ter processos mesmo de luxação, ou mesmo quebrar algum membro do filhote. Então, são dois erros principais que a gente acaba observando aqui. No caso de animais encalhados, que a gente observou que não tem um animal adulto por perto, que a mãe não está por perto, sim, eles precisam ser reabilitados. Porque a mãe é realmente quem vai passar as experiências dela para o filhote. Porque o filhote ele não vai saber onde tem alimento, o filhote não vai saber onde tem fonte de água fresca. E aqui na região amazônica a gente tem as marés muito grandes e muito baixas. Então, a gente tem alguns locais onde o rio realmente seca e os animais precisam sair desse rio para ir para outros lugares onde ele vai ter vegetação e local para nadar. Se esse animal não tem essa experiência, ele acaba ficando preso em poças e precisando de um resgate. Mas caso eles venham para a reabilitação, é um processo muito demorado, processo de pelo menos 4 a 5 anos, onde o animal passa no momento inicial da reabilitação aqui em tanques, como a gente tem aqui, e nesses tanques ele passa a se alimentar de leite vegetal que a gente faz, sucedâneos, e posteriormente com a inclusão de vegetais. E depois disso, a gente tem uma outra fase de aclimatação, de pelo menos mais um ano, que é onde ele vai aprender a sobreviver com outros animais dentro de um rio. Então ele vai perceber a salinidade do rio, animais que frequentam ali, as marés, tudo isso ele acaba aprendendo dentro do rio num período de aclimatação, que é a etapa final da reabilitação. E depois disso, o animal bem reabilitado e já está acostumado com tudo e se alimentando bem, vai ser solto e não vai ter problemáticas com a soltura dele.